Você conhece a nossa confissão de fé? É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizar um vídeo novo, você já é avisado. Aproveite, dá seu joinha aí, seu likezinho para incentivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Todos os slides que eu apresento durante a aula ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Se você quiser baixar este material, com certeza vai ajudar bastante no aprendizado. Vamos para o estudo do primeiro ponto da nossa confissão de fé. As Escrituras Sagradas, compostas do Antigo e Novo Testamentos, são inteiramente inspiradas por Deus, infalíveis na sua composição original e completamente dignas de confiança em quaisquer áreas que venham a se expressar, sendo também a autoridade final e suprema de fé e conduta. Como nós vimos no texto, nós evangélicos, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e podemos provar isto com a própria Bíblia. Observe o que escreveu Paulo para Timóteo na segunda carta, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha como é importante o estudo da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Todo cristão deve ler diariamente a palavra de Deus. Vamos ver mais um texto? Segunda carta que Pedro escreveu, no primeiro capítulo, versículos 20 e 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Olha que palavra poderosa! A Bíblia é inspirada por Deus, o Antigo e o Novo Testamento. Portanto, a nossa bússola, o alimento da nossa alma, o nosso guia espiritual é a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos ver mais um texto? Livro de Salmos, Salmo número 19, versículos 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Olha que palavra importante! A nossa vida espiritual deve ser conduzida pela palavra de Deus, deve ser iluminada pela palavra de Deus. O nosso entendimento espiritual tem como base a palavra de Deus. Observe João capítulo 10, versículo 35, só a parte B, parte final. E a Escritura não pode falhar,
Quem disse isto foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, maior autoridade no assunto, e a Escritura não pode falhar. Com estes textos que foram lidos, nós não temos mais dúvidas de que realmente a Bíblia é a palavra de Deus, que na Bíblia nós encontramos tudo o que nós precisamos para nos alimentarmos espiritualmente. E a Bíblia, ela é composta de 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Portanto, os 66 livros são inspirados por Deus. A nossa Bíblia, a Bíblia protestante, ela é diferente da Bíblia católica. A Bíblia católica tem 7 livros a mais, que nós chamamos de livros apócrifos, ou seja, estes 7 livros que estão a mais na Bíblia católica, mais um acréscimo no livro do profeta Daniel e um acréscimo no livro da rainha Esther, estes 7 livros, mais estes 2 acréscimos, não são inspirados por Deus. E como nós sabemos disto? Basta ler os livros. Lá nós vamos encontrar erros geográficos, erros históricos e, pior ainda, erros doutrinários. Por isso que eles não são inspirados por Deus. São livros interessantes, é importante que o aluno de teologia conheça esse material, mas eles não são inspirados por Deus. Eles são importantes, tanto é que nós colocamos no apêndice da nossa Bíblia, a Bíblia apologética com os apócrifos, colocamos estes livros no apêndice, depois que terminam os 66, para que o aluno possa conhecê-los, possa entender de fato porque eles são apócrifos. E como já foi comentado, o Antigo Testamento tem 39 livros. Importante também saber que o nosso Antigo Testamento é exatamente igual à Bíblia do povo judeu, o Tanakh. Lá são 24 livros, mas o conteúdo é o mesmo, apenas a distribuição é diferente, mas o que importa é o conteúdo. E o conteúdo da Bíblia do povo judeu é exatamente o conteúdo do nosso Antigo Testamento. Já o Novo Testamento, os 27 livros que estão na nossa Bíblia, são exatamente os 27 livros que estão na Bíblia católica. Não há diferença alguma. Vamos em frente. O Antigo Testamento é dividido em 4 partes. A primeira parte, Pentateuco ou Lei. Pentateuco significa 5 livros. A segunda parte, livros históricos, que são 12. A terceira parte, poéticos, que são 5 livros. E a quarta parte, proféticos, 17 livros, sendo 5 livros chamados de profetas maiores e 12 livros chamados de profetas menores. Vamos passar rapidamente todos eles? Primeira parte, Pentateuco ou Lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Segunda parte, históricos, Josué, Juízes, Rute, 1º, 2º Samuel, 1º, 2º Reis, 1º, 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Estes são os profetas maiores. São 4 profetas, mais 5 livros, porque Jeremias escreveu 2. E profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São 17 profetas ao todo, sendo 5 livros chamados profetas maiores, em função do tamanho dos escritos, e 12 profetas menores, também porque os escritos são menores. Agora vamos para o Novo Testamento, também dividido em 4 partes.
Primeira parte, evangelhos ou biografias, biografia, bio, vida, grafia, grafar, escrever, ou seja, registrar a vida de alguém. No caso, é o registro da vida de Jesus. Segunda parte, histórico. Por que histórico? Porque só tem um. Terceira parte, epístolas ou cartas. E quarta parte, profético, porque só tem um. Vamos para a primeira parte. Mateus, Marcos, Lucas e João. Histórico, Atos dos Apóstolos. Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. 1ª e 2ª a Timóteo. Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. 1ª e 2ª de Pedro. 1ª, 2ª e 3ª de João. Judas. E por último, um único livro profético, Apocalipse. Estes são os livros, toda a nossa fé tem como base a Bíblia. E a Bíblia, como nós já vimos, é composta de 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. O versículo mais importante da Bíblia está registrado no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por que ele é o mais importante? Porque a Bíblia vai tratar da nossa redenção. A grande pergunta é: onde nós vamos passar a eternidade? Vamos passar a eternidade junto com Deus ou vamos passar a eternidade distante de Deus? Esta é a grande pergunta, e a Bíblia é o único livro que traz esta resposta com todas as letras. Daí a Bíblia ser a revelação de Deus à humanidade. Deus não quer que nenhum ser humano pereça, seja lançado no inferno, seja lançado no fogo eterno com o diabo e seus anjos. O desejo de Deus é que todos se salvem, é que todos alcancem o perdão dos pecados e tenham a vida eterna junto com Deus. Daí este versículo ser o mais importante, o texto áureo da Bíblia. Na próxima aula, nós já vamos para o segundo ponto da nossa confissão de fé. São 10 pontos. Hoje nós aprendemos o primeiro, resumindo. Para nós evangélicos, para nós cristãos ortodoxos históricos, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. A Bíblia é o único livro que traz com exatidão qual será o nosso destino. Vale a pena estudar a Bíblia diariamente. Vamos agora para o segundo ponto da nossa confissão de fé, no que nós cremos. Há um só Deus eterno, poderoso e perfeito, distinto em sua trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Como nós observamos, nós cremos em um único Deus. E agora nós vamos provar isto nas Escrituras. Observe Isaías capítulo 45, versículos 5 e 6. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça, para que saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Veja que o texto declara de forma explícita que só existe um Deus. Vamos ver mais um texto? Isaías capítulo 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus. Ele é o único Deus que formou a terra e a fez.
ele a estabeleceu, ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Observou? Cremos na existência de um único Deus. Vamos ver mais um texto, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Este texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ele é muito importante. E por que ele é importante? Porque este único não é um único absoluto, mas único de unidade composta. E como é possível provar que esta unidade é composta? Observe Gênesis no primeiro capítulo, versículo 26, só a primeira parte. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observou? E Deus disse, está no singular, mas na sequência nós vemos o verbo no plural. Façamos o ser humano. Portanto, o verbo está indicando mais de uma pessoa, mas nós não sabemos quantas pessoas são. Podemos garantir que existe neste texto mais de uma pessoa, pode ser 2, 3 ou mais, porque, repito, o verbo está no plural. Vamos ver mais um texto, Gênesis capítulo 3, versículo 22, só a primeira parte. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós. Observou novamente? O começo do versículo está no singular. Então o Senhor Deus disse, mas na sequência o texto está no plural. Eis que o homem se tornou como um de nós. Novamente, o texto nos mostra mais de uma pessoa. Pode ser 2, pode ser 3 ou mais. Não sabemos. O que podemos afirmar com toda certeza que o texto está indicando mais de uma pessoa. E quem são estas pessoas? Nós sabemos que Jesus participou da criação. Observe o que escreveu o evangelista João no primeiro capítulo, versículos de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Observou? Jesus participou da nossa criação. Logo, naquele façamos, Jesus estava presente. Mas será que só o Pai e o Filho estavam presentes na criação? Vamos ver mais um texto? Jó, capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Este Espírito de Deus é a pessoa do Espírito Santo. Portanto, são estas 3 pessoas que nós encontramos na divindade em Deus: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E isto que está de forma, podemos dizer, implícita no Antigo Testamento, nós vemos de forma explícita, com toda clareza, no Novo Testamento. Vamos verificar? Observe Filipenses capítulo 2, versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Observou? Glória de Deus Pai. Portanto, o texto está afirmando que o Pai é Deus. Agora, observe o que João escreveu na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Observou?
O texto está falando que Jesus Cristo, nosso Senhor, é verdadeiro Deus. Agora vamos ver a pessoa do Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículos 13 e 4. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Observou no versículo 3, Pedro está dizendo que Ananias mentiu para o Espírito Santo. Já no versículo 4, Pedro está falando que Ananias mentiu para Deus. Portanto, o Espírito Santo é Deus. E esta é a definição da doutrina da Trindade. Nós cremos em um único Deus, mas encontramos em Deus, na divindade, três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Observe o que está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículos 18 e 19. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Voltando no segundo ponto da nossa confissão de fé, observe: há um só Deus eterno, poderoso e perfeito, distinto em sua trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, nós adoramos o Pai, nós adoramos o Filho e adoramos o Espírito Santo. Adoramos as três pessoas, mas nunca se esqueça, nós adoramos um único Deus. E esta, como eu disse, é a doutrina que nós cremos, a doutrina da Trindade. Cremos em um único Deus, mas encontramos, como provamos nas Escrituras, três pessoas em Deus, na divindade: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Vamos agora para o estudo do terceiro ponto da nossa confissão de fé. Jesus Cristo nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e o único mediador entre Deus e o homem. Somente ele foi perfeito em natureza, ensino e obediência. Agora nós vamos provar na palavra de Deus, na Bíblia, este terceiro ponto da nossa confissão de fé. Observe Mateus no primeiro capítulo, versículos 22 e 23. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Esta citação está no Antigo Testamento. Foi dita pelo profeta Isaías. Vamos ver a citação? Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Este é o texto que o evangelista Mateus registrou no Evangelho. Agora, observe no mesmo Evangelho, o Evangelho segundo escreveu Mateus, no primeiro capítulo, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Nós já estudamos que Jesus, como homem, ele tem apenas duas diferenças de nós. Ele nasceu sem pecado, porque foi concebido pelo Espírito Santo, e também
foi tentado em tudo, mas não pecou. E isto nós provamos em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Observe o texto. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Isto é muito importante. Vamos retomar o terceiro ponto da nossa confissão de fé. Jesus Cristo nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nós já provamos nas Escrituras que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Agora, vamos ver textos que provam que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus? Observe o que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, o evangelista Lucas, no capítulo 2, versículos 40 e 52. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Existem muitos outros versículos que provam a natureza humana de Jesus. Por exemplo, ele teve sede, ele chorou, ele ficou irado, ficou cansado, sofreu na cruz para nos salvar, morreu na cruz para nos salvar. Basta ler os evangelhos e nós vamos ver com clareza a natureza humana de Jesus. Vamos ver agora a natureza divina? Evangelista João, primeiro capítulo, versículos 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Este Verbo é Jesus. Os dois versículos provam que Jesus é divino, que Jesus é da mesma essência de Deus, da mesma substância. Vamos ver mais um texto que prova que Jesus é Deus Todo-Poderoso? Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Observou? Daí a importância de conhecermos a doutrina da Santíssima Trindade, cuja definição é: só existe um Deus, e nós também cremos em um único Deus, nós somos monoteístas, mas existem três pessoas na divindade: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E este texto é uma prova cabal de que Jesus é Deus. Voltando para o terceiro ponto da nossa confissão de fé, Jesus Cristo nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e o único mediador entre Deus e o homem. Basta um único versículo para provarmos que Jesus é o único mediador. Vamos verificar? Primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo, homem. Olha que versículo importante. Precisamos decorar este versículo. Agora, voltando ao terceiro ponto da nossa confissão de fé, lá no final, somente ele foi perfeito em natureza, ensino e obediência. Ele quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos provar isto nas Escrituras? Filipenses capítulo 2, versículos de 6 até o 11. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Com estes versículos que lemos, nós provamos biblicamente o terceiro ponto da nossa confissão de fé. Na próxima aula nós vamos estudar o quarto ponto da nossa confissão de fé. São 10 pontos fundamentais e você deve checar se a comunidade, a denominação que você serve o Senhor tem estes pontos como confissão de fé. Porque se lá não estiver de acordo com estes pontos que nós estamos estudando, infelizmente, você faz parte de uma seita. Precisa rever, reexaminar a palavra de Deus e procurar uma denominação que realmente esteja em conformidade com a palavra de Deus. Vamos agora para o quarto ponto. O Espírito Santo é o regenerador e santificador dos redimidos, o doador dos dons e frutos espirituais, o consolador permanente e mestre da igreja. Quando nós estudamos o segundo ponto, a doutrina da Trindade, nós vimos que o Espírito Santo é Deus. Vamos rever o texto que foi lido? Atos capítulo 5, versículos 13 e 4. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Observe que no versículo 3, Pedro diz que Ananias mentiu para o Espírito Santo. Já no versículo 4, ele diz que Ananias mentiu para Deus. Portanto, o Espírito Santo é Deus Todo-Poderoso. Lembrando que nós cremos em um único Deus, mas são 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus nos ensinou isto na fórmula batismal. Observe Mateus 28, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus que nos ensinou a maior autoridade no assunto. Agora, veja que texto importante, são palavras também de Jesus. João capítulo 14, versículos de 16 a 18. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Veja no texto novamente as 3 pessoas da Trindade. Jesus dizendo que voltaria para o Pai, portanto 2 pessoas, Jesus, Filho e o Pai. E enviaria a 3ª pessoa, o Espírito Santo. Mais uma prova de que o Espírito Santo é Deus e é um ser pessoal. E nós aprendemos que todo ser pessoal tem as 3 faculdades da personalidade: o intelecto, a emoção e a vontade. E nós vemos essas 3 faculdades na pessoa do Espírito Santo. O intelecto porque ele ensina, ele envia, ele guia, ele orienta. Emoção porque o Espírito Santo também pode se entristecer.
E vontade porque ele não para de trabalhar. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e continua com a igreja até os dias atuais e continuará até o arrebatamento da igreja. Agora, observe esse texto, João capítulo 15, versículo 5. Também são palavras de Jesus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Nós já aprendemos que no mundo espiritual nós dependemos 100% do Espírito Santo. É isto que Jesus está falando. Sem ele, nada nós podemos fazer no mundo espiritual. E por quê? Observe, Hebreus capítulo 2, versículos 6 e 7. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. E por que este texto é importante? Porque o nosso adversário, o diabo e seus seguidores, os anjos caídos, os demônios, são seres pessoais, espirituais, que tentam de todas as formas minar a nossa fé. E como o texto diz, nós humanos somos inferiores a estes seres, por isso que precisamos de um revestimento, precisamos da pessoa do Espírito Santo, porque sem esta proteção, sem a pessoa do Espírito Santo, não há possibilidade alguma de vencermos o nosso inimigo. Olha que importante, nós já aprendemos também que sem o Espírito Santo não existe igreja. E como nós vimos, o Espírito Santo habita na vida de cada crente. Vamos em frente. Observe João capítulo 3, versículos de 6 a 8. Também são palavras de Jesus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Esse texto está falando da regeneração, da conversão, que é a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Veja o que Paulo escreveu para Tito no capítulo 3, versículos 4 e 5. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A conversão, a regeneração é obra do Espírito Santo. Observe a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Portanto, é o Espírito Santo que nos santifica. Sem a pessoa do Espírito Santo não há regeneração e também não há santificação. E quando o Espírito Santo habita na vida do crente, o crente produz o fruto do Espírito. Observe Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Concluindo, observe o que João escreveu no capítulo 16, versículo 13. Também são palavras de Jesus. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em
toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Olha como é importante a pessoa do Espírito Santo. Sem Espírito Santo não existe igreja. Nós estamos estudando Apocalipse versículo por versículo e já aprendemos que só pode entender o Apocalipse quem tem o Espírito Santo, porque no livro de Apocalipse está registrado o que irá acontecer. É um assunto escatológico, o assunto das coisas futuras. E só a igreja consegue entender, porque a igreja tem a pessoa do Espírito Santo. Vamos agora para o quinto ponto da nossa confissão de fé. Em Adão, a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. Devido à queda de Adão, a humanidade tornou-se radicalmente corrupta e distanciada de Deus. O essencial para o homem é a restauração de sua comunhão com Deus, a qual o homem é incapaz de operar por si mesmo. Vamos agora analisar parte por parte deste quinto ponto da declaração da nossa fé. Em Adão, a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. Podemos confirmar isto logo no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Observe o primeiro capítulo, versículos 26 e 27. E disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Estes dois versículos são suficientes para provar a primeira parte do quinto ponto da nossa declaração de fé. Vamos observar outro trecho? Devido à queda de Adão, a humanidade tornou-se radicalmente corrupta e distanciada de Deus. Vamos ver alguns textos para confirmar este trecho? Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão juntos. O texto está falando da desobediência, da queda de Adão. E quando fala de obediência, está falando de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver mais um texto? Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Ainda podemos verificar Romanos capítulo 3, versículos 22 e 23. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estes textos nos garantem de forma explícita a segunda parte do quinto ponto da nossa confissão de fé. Vamos ver a outra parte? O essencial para o homem é a restauração de sua comunhão com Deus, a qual o homem é incapaz de operar por si mesmo. Vamos confirmar agora esta última parte do quinto ponto nas Escrituras. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Veja, a obra da salvação é realizada por Deus e de graça. Veja que texto importante. Observe João 14, versículo 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é vai, ninguém vem ao Pai senão por mim.
é o único que pode fazer a ponte, restabelecer a nossa comunicação com Deus. Só Jesus Cristo é capaz. E por quê? Observe. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Ora, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Veja que texto importante, nos garante de forma explícita que somente Jesus Cristo pode restabelecer a nossa comunhão com Deus. E para encerrar, o versículo que nós conhecemos como texto áureo da Bíblia, o versículo mais importante da Bíblia, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a salvação é de graça e nós a recebemos por meio de Jesus. Chama-se na teologia vicariedade, substituição. A nossa condenação foi paga por Jesus. Ele cravou na cruz, ele verteu o seu sangue para nos salvar. Portanto, a salvação é obra de Deus, a salvação é de graça. E o que precisamos fazer para termos novamente comunhão com Deus, para um dia habitarmos com Deus na eternidade? Primeiro, reconhecermos que somos pecadores. E segundo, aceitarmos o plano da salvação, aceitarmos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, verteu o seu sangue santo para nos salvar. É nisto que precisamos depositar a nossa fé. A salvação eterna, dom de Deus, tem sido providenciada para o homem unicamente pela graça do Senhor e pela morte vicária de Cristo Jesus. A fé é o único meio pelo qual o crente se apropria dos benefícios da salvação da sua morte. Vamos agora ver alguns textos para provar este sexto ponto da nossa confissão de fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 42 e 43. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Olha que versículo importante. Veja a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Ora, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Percebeu? Tudo depende de Deus. Não fomos nós que escolhemos Deus, Ele que nos escolheu. Vamos em frente. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mais um texto provando de forma explícita que a nossa salvação é de graça, é dom de Deus, foi dada por Deus. Vamos ver mais um texto? Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículos de 3 a 5.
Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo, homem. Veja que Jesus é o nosso Salvador. E no começo diz assim o texto: isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. Logo, se só existe um Salvador, Deus é Salvador e Jesus Cristo é Salvador, só há uma conclusão: que Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. Olha mais uma vez aí a doutrina da Trindade. Quem morreu na cruz para nos salvar não foi o Pai, nem o Espírito Santo. Quem morreu foi o Filho. Ele que pagou o preço da nossa salvação. Mas não se esqueça que o Filho é Deus. Cremos em um único Deus, mas encontramos em Deus três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Observe o que Paulo escreveu para Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Este é o desejo de Deus, que todas as pessoas sejam salvas, mas há necessidade de depositar a nossa fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, há necessidade de reconhecer que é pecador. E aí sim, depositar a fé em Jesus. Fazendo isto, a salvação é de graça e garantida. Observe Atos capítulo 17, versículo 30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Sem arrependimento não há salvação. Exemplo, veja o ladrão na cruz, se arrependeu. E como nós sabemos disso? Porque no texto nós vemos ele chamando a atenção do seu colega, que também era ladrão, mas não se arrependeu. Ele sim se arrependeu e alcançou a graça, alcançou a salvação com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Observe Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a boca você confessar Jesus Cristo como Senhor, em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Olha que palavra poderosa. Precisa reconhecer a situação de pecador e precisa confessar que Jesus Cristo é Senhor. Fazendo isto, automaticamente a pessoa é salva de graça. A única coisa que precisamos é depositar a nossa fé na palavra de Deus, no que está escrito nas Escrituras. Este é o sexto ponto da nossa confissão de fé. Se a sua denominação, se onde você serve a Deus, não tem estes 6 pontos que nós estudamos, cuidado, você pode estar em uma seita. Vamos agora para o 7º ponto. Jesus Cristo ressuscitou fisicamente dentre os mortos, ascendeu aos céus e voltará na consumação dos séculos para julgar os homens. Vamos provar este ponto, 7º ponto, na palavra de Deus. Mateus capítulo 28, versículos 5 e 6. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Nós encontramos o registro da ressurreição de Jesus nos 4 evangelhos, evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, de forma explícita. Portanto, não tem como negar a ressurreição de Jesus. Aliás,
Se Jesus não houvesse ressuscitado, a Bíblia diz que nós seríamos os mais miseráveis homens da face da terra, mas ele morreu e ressuscitou. Agora vamos ver a ascensão de Jesus. Lucas capítulo 24, versículos 50 e 51. Então Jesus os levou para fora até Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Olha o registro aí da ascensão de Jesus, também de forma explícita. Agora vamos ver a prova de que Jesus voltará. Atos 1º capítulo, versículos 10 e 11. E, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês ouviram subir. Agora só falta provar nas Escrituras que Jesus julgará todos os homens. Observe a segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Mas a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não passará por este julgamento, mas este já é um outro assunto que nós vamos ver em outra matéria. Importante salientar também que esta é a mensagem do Evangelho. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou a palavra e quase 3.000 pessoas se converteram, a palavra que Pedro pregou, o primeiro sermão que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, ele é dividido exatamente em 3 partes, como nós aprendemos nesse 7º ponto da nossa confissão de fé. Pedro começa pregando, ensinando, mostrando nas Escrituras, no Antigo Testamento, porque ainda não tínhamos o Novo Testamento, mas Pedro vai percorrendo, provando nas Escrituras que Jesus é o Messias prometido. Na segunda parte, Pedro já dá testemunho da ressurreição de Jesus. E na terceira parte do seu sermão, Pedro fala que ele voltará. Jesus morreu, ressuscitou, foi elevado aos céus, mas voltará um dia. E esta é a mensagem do Evangelho, a mensagem que deve ser pregada todos os dias, em todas as igrejas, mostrar nas Escrituras que Jesus é o Messias, que ele morreu para nos salvar, mas ressuscitou ao terceiro dia e que ele voltará. É importante também você que pertence a uma denominação evangélica verificar se estes pontos estudados até agora, se eles fazem parte da declaração de fé da sua comunidade. E se os pontos doutrinários da onde você serve a Deus não estiverem em conformidade com o que nós aprendemos até agora, sinto muito em te dizer, mas você está em uma seita. Muito cuidado. Daí a importância de conhecermos a nossa confissão de fé. Vamos para o 8º ponto. A punição eterna, incluindo separação e perda de comunhão com Deus, é o destino final do homem não regenerado e de Satanás com todos os seus anjos.
Como eu faço em todas as aulas, vamos provar este 8º ponto nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Observe Mateus capítulo 25, versículo 41. São palavras de Jesus, maior autoridade no assunto. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Observou? Fogo eterno, a condenação daqueles que não temem a Deus, daqueles que não são regenerados, é a condenação eterna, ficar distante de Deus, serem lançados no fogo eterno. Observe o que Lucas registrou no capítulo 16, versículos 24 e 25. Também são palavras de Jesus. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. Veja que situação. Importante salientar que o rico não foi para este lugar de tormento pelo fato de ser rico, e nem Lázaro pelo fato de ser pobre. Não, de forma alguma. O problema é que o rico não tinha temor de Deus e Lázaro temia a Deus. Jesus morreu para salvar, independente da condição social. Deus chama todos para o arrependimento. E veja que este lugar que Jesus está ensinando é o período intermediário, quando a pessoa deixa o corpo, que nós usamos termo, a pessoa morreu, na verdade, ali só está o cadáver daquela pessoa. A pessoa vai para um lugar. Quem teme a Deus vai para o paraíso, mas quem não tem compromisso com Deus, quem não teme a Deus, vai para este lugar de tormento e fica lá aguardando até o juízo final. Observe o próximo texto. Mateus capítulo 23, versículo 33. Também são palavras de Jesus. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Aí Jesus está falando da condenação eterna, do lago de fogo. Observe Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta que, com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Este é o lugar destinado para o diabo, seus anjos e todos aqueles que não temem a Deus. Vamos ver mais um texto? Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. E o que precisamos fazer para termos o nosso nome no livro da vida? Primeiro, precisamos reconhecer que somos pecadores. E segundo, aceitarmos o plano de Deus, aceitarmos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E este é o desejo de Deus. Deus não quer que ninguém seja lançado no inferno. Por isso, Ele nos oferece a salvação por meio do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos agora para o 9º ponto da nossa confissão de fé. A igreja cristã, o corpo e a noiva de Cristo, é consagrada à adoração e ao serviço de Deus por meio da proclamação
fiel da palavra, à prática de boas obras e à observância do batismo e da ceia do Senhor. Vamos agora provar biblicamente este 9º ponto da nossa confissão de fé. Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Como nós vimos, a igreja é o corpo de Cristo espalhada em todo o mundo. Vamos ver mais um texto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. A igreja também é chamada, no sentido figurado, de noiva de Cristo. Observe a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Tenho zelo por vocês com o zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Portanto, a igreja, ela é a noiva de Cristo. Por isso que a igreja deve ser santa, separada do pecado. Nós fomos chamados por Deus, Ele nos escolheu para representá-lo aqui na terra. Este é o papel da igreja. Infelizmente, existem líderes religiosos do cristianismo que estão confundindo o papel da igreja. Estão misturando a missão da igreja com as coisas deste mundo. Por exemplo, com a política. Não que seja pecado o cristão ser político. Jesus chama para servi-lo de todas as camadas sociais, chama camponês, chama médico, chama dona de casa, chama costureira, chama militar, chama político, política, rei, governante. Em todos os segmentos da sociedade, nós encontramos pessoas servindo a Deus. E o papel destas pessoas que Deus chamou é anunciar a sua palavra. Observe o próximo texto. Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20. São palavras de Jesus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esta é a missão da igreja. Este é o papel da igreja, anunciar que Jesus Cristo veio a este mundo, foi crucificado, verteu o seu sangue na cruz, morreu para nos salvar. Esta é a missão da igreja. Nós já aprendemos na aula anterior que a nossa missão, a mensagem que devemos anunciar, ela é dividida em 3 partes. A primeira é mostrar nas Escrituras que Jesus Cristo é o nosso Salvador, o único Salvador. A segunda parte é dar testemunho de uma vida transformada, de uma vida regenerada. E a terceira, anunciar que ele morreu, mas ressuscitou e um dia voltará. Esta é a missão da igreja. Mas como eu disse, infelizmente, existem líderes do nosso meio que estão confundindo a missão da igreja. Isto não pode acontecer, senão a igreja deixa de ser sal, deixa de ser luz. Vamos agora ver a segunda ordenança da igreja. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, esta é a missão da igreja, é o papel da igreja. Eu vou compartilhar com vocês um fato, uma experiência que aconteceu comigo. Isso já há alguns anos. Eu trabalhei 13 anos com telecomunicações, a antiga Telesp, que foi privatizada. E antes dela ser privatizada, ela contratou alguns profissionais para nos ajudar, para nos treinar. E eu me lembro que nas primeiras aulas nós desenvolvemos um trabalho, e o trabalho era para nós descobrirmos qual era a nossa missão naquela organização, naquela empresa de telecomunicações. E nós chegamos a uma conclusão. A nossa missão era proporcionar comunicação entre duas pessoas em lugares diferentes por meio de um par físico, de um fio de cobre. Esta era a nossa missão. Na época ainda não existia telefone celular. E por que eu estou contando isto? Porque se nós perdermos de vista a nossa missão, já não temos mais utilidade. Veja que hoje a comunicação é feita tudo por meio de ondas eletromagnéticas. Quase não se utiliza mais o par de cobre, par físico para a comunicação. Mas a missão continua: proporcionar comunicação entre pessoas, estando estas pessoas em lugares diferentes. Agora vamos trazer para a nossa realidade espiritual. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja é adorar a Deus e propagar o Evangelho. Quando a igreja deixa de ensinar a palavra de Deus, de chamar as pessoas para o arrependimento, para terem um encontro com Cristo, ela deixa de realizar a sua missão. E você sabe que, infelizmente, aqui no Brasil, nós temos visto grupos que se dizem cristãos, mas deixaram de realizar a missão, realizam tantas coisas, se envolvem com tantas coisas deste mundo e esquece o primordial, esquece a verdadeira missão da igreja enquanto corpo de Cristo. Daí a importância de conhecermos a nossa confissão de fé. Se você pertence a uma denominação evangélica que deixou de priorizar a mensagem do Evangelho, a pregação da palavra de Deus, tome muito cuidado, porque você está fazendo parte de um grupo que não está mais na vontade de Deus. Você sabe do que eu estou falando. Mas eu acredito que você, que acompanha o nosso trabalho, está servindo a Deus em um local que tem como prioridade o ensino, a pregação da mensagem do Evangelho, da palavra de Deus. A tarefa da igreja é ensinar todas as nações, fazendo que o Evangelho produza frutos em cada aspecto da vida e do pensamento. A missão suprema da igreja é a salvação das almas. Deus transforma a natureza humana, tornando-se isto, então, um meio para a redenção da sociedade. Como foi feito em todos os vídeos, vamos provar nas Escrituras o último ponto, o 10º ponto da nossa confissão de fé. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.
Nós já aprendemos que o Espírito Santo habita na igreja, portanto, ele habita na vida de cada crente, de cada pessoa regenerada. E o Espírito Santo nos induz, nos leva a ter um comportamento de forma que tudo o que nós vamos fazer, este comportamento glorifica o nome do Senhor. Ele é notado pelas pessoas que estão próximas de nós. Este comportamento é o agir sobrenatural de Deus em nossas vidas. É desta forma que o verdadeiro cristão se comporta. Observe Mateus 13 e versículo 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Os filhos do reino são aqueles que um dia reconheceram que são pecadores e aceitaram o plano preparado por Deus para a nossa redenção, para a nossa salvação. Os filhos do reino têm a pessoa do Espírito Santo os conduzindo, diferente do joio, que são os filhos das trevas. E qual é a nossa missão no campo que é o mundo? Vamos ver? Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. São palavras de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Observe, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Essa é a missão da igreja, a missão primordial, a missão mais importante da igreja. Levar para o mundo a boa semente, a palavra de Deus. É ela que transforma o pecador. Agora, um detalhe muito importante que nós já aprendemos: sem a pessoa do Espírito Santo, nada nós poderemos fazer, porque esta força sobrenatural maligna que atua no mundo, ela é superior a nós. Daí a importância da pessoa do Espírito Santo. Observe Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e ele habita na igreja, habita na vida de cada cristão genuíno. Sem ele, sem este poder, não há possibilidade de vitória, não há possibilidade de realizar a obra de Deus, porque o nosso combate não é contra a carne, não, o nosso combate é contra as forças espirituais do maligno. Como João escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 19, o mundo jaz no maligno. E a tarefa da igreja também é ajudar aqueles que estão necessitados. Faz parte também da tarefa da igreja a questão social. Observe o que João escreveu na sua primeira carta, capítulo 3, versículos 17 e 18. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. A pessoa regenerada, ela sente prazer, alegria em poder ajudar, em ajudar na obra, ajudar no sustento da igreja, ajudar aqueles que têm necessidade. Para finalizar, observe o que está registrado em Mateus, no capítulo 5, versículos de 13 a 16. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido,
como lhe restaurar o sabor, para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. São palavras de Jesus. Este deve ser o nosso comportamento. Aliás, todo aquele que é regenerado, todo aquele que nele habita o Espírito Santo, automaticamente tem este comportamento de sal, de luz, de verdade. Olha o que o Evangelho realiza na vida das pessoas. Realmente é o Evangelho que nos transforma. Com este último texto, concluímos os 10 pontos da nossa confissão de fé. Você deve analisar estes textos, eles ficaram disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br, você pode baixá-los. Todo cristão precisa conhecer, se possível decorar, esses 10 pontos principais da nossa confissão de fé. E você deve analisar se lá na denominação, se lá no grupo, na comunidade que você frequenta, se lá realmente estão esses 10 pontos da nossa confissão de fé. Eles devem ser ensinados, principalmente no discipulado. É importante que a pessoa, antes de ser batizada, ela conheça estes pontos fundamentais da nossa fé. Eles também devem ser ensinados na escola dominical, devem ser sempre recapitulados. O líder sempre deve estar mostrando biblicamente a nossa confissão de fé para os liderados. Se você conhece alguma pessoa que está começando agora nesta caminhada com Cristo, eu vou deixar o link aí embaixo do canal. Copie o link, envie para esta pessoa. Desta forma você também estará fazendo parte, estará cumprindo o ID de Jesus. Fará parte deste ministério. Eu conto com a sua colaboração. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.